Olá, eu sou o jornalista Marcos Mello e seja bem-vindo a mais um episódio do PDCast nessa temporada de 2024, primeira temporada do PDCast. E a gente já vai falando para você se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos o nosso conteúdo e, obviamente, ativar as notificações para ficar sempre informado dos nossos novos conteúdos. Nessa primeira temporada, a gente continua falando sobre a pré-campanha para as eleições de Teresina em 2024. E aqui você tem jornalismo com informação. E nessa análise sobre a pré-campanha em Teresina em 2024, nessa disputa pela Prefeitura da capital, continua com a gente o professor Ricardo Arraes, doutor em História, mestre em Ciência Política, 30 anos de experiência. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao PDCast. Um prazer estar aqui contigo, Marcos. Professor, a gente falou no episódio anterior sobre o contexto geral da pré-campanha. A gente falou sobre um pouco do vazio que tem sido o noticiário dessa pré-campanha, mas obviamente a gente também falou sobre aquilo que torna uma candidatura viável. E a partir de agora a gente começa a dar nome a esses pré-candidatos. Eu convido o senhor a gente falar daquele que tem liderado as pesquisas eleitorais até aqui, o doutor Silvio Mendes. Ele foi prefeito 2 vezes, eleito, reeleito, saiu em 2010 da prefeitura para disputar o governo do estado. Isso aconteceu há 14 anos atrás. Ele voltou a disputar o governo do estado contra o atual governador Rafael Fonteles nas últimas eleições de 2020 e continua firme e de pé, 14 anos depois de ter saído da prefeitura, numa disputa contra um candidato do governo. 14 anos depois, é muita coisa, liderando pesquisas. Me diga aqui, professor Ricardo Arraes, o que é que explica Silvio Mendes liderando as pesquisas de intenção de voto em Teresina? Pois é, se nós tivéssemos um candidato novo, se nós tivéssemos um candidato bonito, se nós tivéssemos um candidato com uma expressividade, avantajada, poderia até explicar isso. É novo, é bonito, se comunica bem, Então são apelos que a televisão exige muito, demanda muito. Então, desse ponto de vista, o pré-candidato Silvio Mendes, ele seria derrotado fragorosamente. Ele não agrega nesses aspectos para que a mídia tanto demanda. O que é que faz com que ele permaneça, E essa que é a grande questão, que muita gente tem se perguntado. Como é que, afastado da política, de cargos, de mandatos, ele está afastado? Provavelmente deva ter se dedicado, não sei, à sua formação acadêmica. Ele é médico, enfim. Mas o afastamento da política é muito danoso para os políticos. Especialmente para aqueles que querem dar continuidade à vida política. E isso aconteceu com ele. Tudo bem que ele disputou um mandato há pouco mais de 2 anos. Há quase 2 anos, na verdade. Ele disputou um mandato. E disputou em condições que são desvantajosas, porque o partido dele era um partido muito restrito à capital. Salvo engano, ele ainda disputou pelo PSDB? Salvo engano? Não, já era pela União Brasil. Pela União Brasil, pronto. O atual partido dele. Pronto, então o pré-candidato, o atual pré-candidato Silvio Mendes, ele disputou por um partido que não tinha expressão no Estado. Não tinha expressão no Estado. Era até um número novo para as pessoas, o 44. Um nome novo. E o que fez com que ele pudesse fazer alguma sombra, embora tenha sido derrotado com uma vantagem significativa, basicamente aquelas coisas que eu falei ainda agora, Um candidato que não era novo, um candidato que não tem um apelo visual muito bom, contra um candidato que tem tudo isso. Um candidato novo, Rafael Fonteles, um candidato visualmente melhor vendável, um candidato que tinha, uma energia muito grande. Então, essas coisas funcionaram bem.
para o adversário de Silvio Mendes? No episódio anterior, a gente falou daqueles pilares que seguram a viabilidade da campanha. Né? A estrutura, a gente está falando de dinheiro mesmo, dinheiro. Né? Nenhuma estrutura se compara com a estrutura do governo, do Estado. Né? A gente está falando aqui de grupo, o imenso grupo financiado pela estrutura do governo do Estado. E a gente fala aqui daquele aspecto sociopessoal que o senhor estava falando. Que aspecto visual, que as pesquisas apontam. A gente fala dos candidatos para serem vendidos, quer dizer, o que a população compra como alguém que ela enxerga, né, como um ideal de líder. E, obviamente, na comparação, você está dizendo assim, não tinha. Pronto. Então, veja, esses aspectos que eu mencionei aqui, eles são importantes demais para campanhas que têm a televisão como um grande norteador de opinião política. Sim. Né? Tem aquele primeiro grande case, que é o case do Nixon com o Kennedy, né? Que acho que foi Nixon, ganhou no debate do rádio, mas aquilo foi transmitido para a televisão ele ganhou. Né? O Kennedy ganhou, porque era um cara novo, era bonito, era comunicativo, sabia utilizar da câmera para poder chamar a atenção dos eleitores. Então, nesse aspecto, ele sairia perdendo. E tem um aspecto da campanha que você falou. Quem é que estava no mandato naquele momento? Era o partido do candidato que foi eleito, com toda uma estrutura que o partido do adversário não tinha, Silvio Mendes. Então não tinha aquela estrutura que poderia colocá-lo de manhã no sul do estado e no norte no final da tarde, né? Dinheiro, estrutura, avião, gente para receber, gente para estar nos comícios. Então existe aí, né, toda uma plataforma diferente que catapulta um ou outro. A gente junta tudo e tem o contexto que o senhor está falando. E que tem, claro, o contexto era ter no governo o partido pelo qual ele disputava, que era o PT, na verdade. Mas aí a gente traz isso. E isso eu estou falando do adversário de Silvio Mendes. Sim, em 2022. Mas a gente traz essa eleição que ele perdeu no estado para Teresina, e em Teresina, apesar de tudo, ele ganhou. Em Teresina, eu tenho os números aqui, só para arredondar, para efeito da gente falar mais claramente. Por exemplo, Silvio teve 233 mil votos, Rafael Fonteles teve 209. E se a gente, por exemplo, e eu já vou emendar essa pergunta uma na outra, se a gente for para o contexto de cada um, Rafael teve 209 mil votos, mas Lula teve 300 mil votos em Teresina. Por outro lado, existe uma coisa muito forte dos adversários de Silvio Mendes tentar associá-lo ao ex-presidente Bolsonaro, e naquela oportunidade Bolsonaro teve 138 mil votos, mas Silvio teve 100 mil votos a mais, que obviamente ele foi buscar no eleitorado de Lula. De cada 3 pessoas que votaram em Lula, uma votou em Silvio Mendes. É muito voto para você deixar para o aniversário. Então, eu queria saber também de você disso. Esse contexto político, ele conta de verdade? Conta, mas, Marcos, você pode até ver por um outro lado, né? É que talvez não tenha sido o Silvio que foi buscar no eleitorado de Lula, mas Lula foi buscar no eleitorado do Silvio Mendes. Porque esses votos eram do Silvio Mendes. Né? E aí é aquela coisa que a gente já falou aqui, o recall. É a lembrança, a reputação. Né? Esse é nesse momento que nós estamos vivendo a campanha, é um momento de criar reputação. Sim. E consolidar aquela que você já traz na sua vida pregressa. Então, o que acontece... Importante. O que acontece é que Silvio Mendes já tinha esses votos. Eram deles esses votos. Ele não transfere, né? Ele não transferiu para o Bolsonaro. Era dele só, entende? Então, o Lula que abiscoita votos aí do Silvio. Ele traz para ele, porque o Bolsonaro não tinha esse apelo aqui em Teresina, como o Lula tem ainda hoje, como tem no Nordeste.
sempre Compreendo. vitorioso. É uma visão diferente. E Lula ganhou mais no maior estado que ele teve mais votos, foi exatamente no Piauí. Então, esses votos também eram de Lula, que o eleitorado dividiu de bom grado com Silvio Mendes. Não se engane, muita gente votou no Silvio e no Lula. Sim, 100 mil pessoas, pelo menos. Então, 100 mil pessoas, pelo menos. Você pode olhar por um outro lado, né? Aí também essa informação, porque os números, não é que eles não mintam, mas os números revelam a realidade. Os números revelam a realidade. Então, esses votos eram já consolidados em Silvio Mendes, por conta dos 2 mandatos que ele teve aqui em Teresina, por conta de ser em Teresina o maior reduto do ex-partido dele, né? Do anterior partido dele, que era o PSDB, e que era do Silvio também. Então, o Silvio agregava aí ter participado de um partido que é da capital, Sim. e de ter realizado 2 administrações que, quando ele termina, ele vence por 68%, tendo mais de 70% de aprovação. Então, era um domínio dele. É aqui ainda um domínio dele. E o que inclusive, pode explicar e bem ainda essa capacidade de ele se manter na frente das pesquisas, apesar de toda, né, uma campanha contra, de toda uma campanha a favor do adversário dele, né? A gente tem que ser... E de uma ligação vertical, que traz um presidente da República bem avaliado, que traz um governador bem avaliado, e que isso, de alguma maneira, vai respingar no candidato deles 2. Mas Silvio consegue passar incólume a isso. E, inclusive, passar incólume a pecha de ligarem ele ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu fico impressionada com o case, porque assim, a gente não tem o que discutir aqui, não precisa ser cientista para perceber a discrepância abissal entre a exposição de adversários de Silvio e de Silvio, né? E aqui não é uma questão da gente discutir o mérito, ou porque é feito, ou o conteúdo de cada um. Estamos olhando pragmaticamente para números e aspectos de pré-campanha. E eu cito aqui, Silvio, lá nessa pré-campanha do ano passado, vamos dizer assim, ele perdeu o apoio da Bárbara do Firmino, deputada que é filha do ex-prefeito Firmino Filho. Esse ano, já em fevereiro, ele perdeu o apoio de Luciano Nunes, que era presidente do PSDB, o ex-partido dele, esse partido que é uma grife em Teresina. E as pesquisas mostram que ele não cede, né? A população fica exposta à informação de que pessoas saíram de perto de Silvio, mas ela parece insistentemente manter uma intenção de voto. E tem mais um aspecto que poderia soar negativo para a imagem dele, para a campanha dele. É que ele não só perde apoios de 2 personalidades, que é Bárbara do Firmino, que é Luciano Nunes, mas ele deixa o partido também, né? Então, que é um partido em que ele passou toda a vida dele, que é um partido em que ele se elegeu e que era, né, o grande suporte partidário para ele. Então, ele perdendo isso, ele poderia perder mais um elemento de força, e ele não perdeu. Parece que é o que você disse, eu acho que a palavra-chave talvez seja essa. As pessoas não só conhecem o nome Silvio, né? E conhecer o nome é importante, porque quando a pesquisa ela chega lá e se apresenta e vê nomes que você não conhece e um que você conhece, a tendência é você escolher, em tese, um que você conhece. Isso. E ser pontuado na pesquisa é bom. Mas parece que elas sabem da reputação. Tem alguma coisa na reputação que consolida. Tem. E veja só, e os 2 apoios que ele perde não tem essa reputação, né? Nenhum dos 2 apoios perdidos por ele trazem reputação. E aqui reputação é no sentido de trabalho realizado pelo Estado, de trabalho realizado pela cidade. Se você procurar nos 2 apoios perdidos, que em tese são importantes, você diz assim, não tiveram nenhum peso
na imagem política. E aqui eu não estou falando da imagem pessoal, que são coisas diferentes. Não, a gente nem está falando do mérito. Não quero dizer que as pessoas não trabalharam de nenhuma maneira. Não é sobre mérito. Mas não aparece isso Mas mesmo, as pessoas simplesmente, elas não... Se trabalharam, as pessoas não conhecem. Não conhecem. E por isso a reputação não é construída. Não foi divulgada. Não existe mesmo, Marcos. Sejamos sinceros. Né? Tem uma o que coisa... se pode tirar desses mandatos em favor, né, por exemplo, da nossa cidade? E aqui não tem pai e aqui não tem mãe. É a figura. É a figura. É a figura dela. No caso específico da deputada que não agregou, Bárbara... Que não agregou. Não agregou. Ela não teve nem tempo. Veja só, não agregou na saída e nem agregou na chegada. Na chegada. Isso também é interessante. Porque a gente não vê essa curva significativa, por exemplo. Na queda de um Bárbara, e na elevação de ela outra. Ela pontuava em pesquisa com mais de 20%, quase 20% de intenção de voto. E quando ela fez adesão a outro candidato, ela não levou... Não é que ela não levou nada, mas ela não levou alguma coisa significativa perto de 18%. Silvio nem caiu. Você viu, talvez, alguém que estava no indeciso ou alguma votação que a Bárbara pudesse ter e não estava ligada a Silvio, encostou um pouquinho lá, né? Enfim, me pareceu estranho. E aí, eu quero perguntar a você, para a gente encaminhar aqui já nesse finalzinho desse episódio, a gente vê que tem, obviamente, a gente já vê essa discrepância nesse aspecto de contexto sociopessoal, de reputação. Acho que eu vou até começar a usar mais essa palavra, reputação, porque ela parece que ela tem uma carga significativa grande nesse contexto. E tem uma hora, Ricardo, e aí eu queria que você avaliasse isso para mim. Tem uma hora que vamos colocar nós dois aqui, mais uma vez, disputando a prefeitura. Eu contra você. Você tem 10, eu tenho 1 milhão para gastar. Parece uma diferença muito grande e significativa a seu favor. Você tem 20, eu tenho 2. Já ainda é maior ainda. Mas tem uma hora que se você tem 100, eu tenho 15. Vamos falar de fundo partidário, de repente. Já não é mais uma diferença grande, porque os 15 já me dão, talvez, condição de ter a equipe de filmagem, o marketing, a mobilização de rua. Então, assim, tem uma hora que ter muito já não fica, já não é mais tão significativo quanto ter o suficiente. Tem isso? Tem. É preciso que não apenas ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, é preciso saber gastar o dinheiro, né? É preciso você ter... E para isso, o candidato ou o pré-candidato, ele nem precisa dominar essa ciência. Ele tem que ter gente competente na campanha para fazer isso. Por quê? Numa campanha para vereador é diferente, porque você não vai precisar... Você não é um generalista, né? Para vereador, você é um especialista. Você elege 3, 4 bandeiras, você elege 10 ou 15 bairros e pronto. O prefeito não, o candidato a prefeito, ele tem que andar em todo o município. E aí não é só na cidade, é município, é cidade e é interior. E a figura de Silvio, ele tem esse aspecto importante, que é de ter uma reputação de homem sério e homem trabalhador. Olha só, isso é muito relevante e que provavelmente vai ser utilizado na campanha dele, né? Esse recall de homem sério, de homem trabalhador e de homem que quer fazer alguma coisa ou mais coisas pela cidade. Isso é importante. E ele teve 2 oportunidades para fazer isso. E de alguma maneira fez. Por isso é que ele ainda se destaca, apesar de toda a estrutura adversária, de estar ainda em primeiro lugar, né? E isso ainda dá esse fôlego para ele. Ninguém sabe até quando, porque a estrutura partidária de um é muito diferente da estrutura partidária do outro. Só que a estrutura partidária do adversário dele mudou. Esse é um aspecto importante também. Ele não tem mais, o PT não tem mais aquela estrutura partidária raiz. Ela se transformou ao longo do tempo. E aí, essa primeira eleição, com Rafael à frente
desse quadro novo é que vai dizer qual o rumo do PT aqui na capital de Teresina. Porque, caso seja vitoriosa, nós temos um novo alento. Caso não seja vitoriosa, aí nós temos que repensar, inclusive, essa nova estrutura do PT aqui na capital. Você está dizendo que essas eleições de 2024, principalmente na capital, são um divisor de águas. Vou ser atrevido. É um divisor histórico de águas. Para o PT, especialmente. E para o Estado. E para o Estado também. Porque aí nós temos um quadro que você tem uma verticalização muito clara. E Teresina é a grande locomotiva do Estado. Teresina basicamente carrega, são 224 municípios, Teresina é uma grande locomotiva que carrega aí uns 215 vagões vazios. Né? E com o apelo presidente, governador e prefeito da capital, nós poderemos ter, quem sabe, um Piauí diferente, ou não, a partir do 1º de janeiro do ano que vem. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, professor Ricardo Arraes. A gente vai encerrando esse nosso segundo episódio da temporada do PDCast em 2024, falando sobre a pré-campanha. Mas é claro que tem muito mais, ainda tem 2 episódios falando dessa pré-campanha. Vamos falar dos outros candidatos e que outros aspectos, professor Ricardo Arraes, a gente tem que influenciam essa campanha. Porque não são só os pré-candidatos. A gente tem a imagem, a gente tem a estrutura, a gente tem alguns aspectos que a gente ainda vai tocar nesse assunto. Mas eu quero mais uma vez agradecer a audiência de quem esteve nos acompanhando. Mais uma vez, compartilha os cortes, compartilha o vídeo inteiro. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. A gente agradece de coração porque isso também ajuda o nosso trabalho, a gente manter esse jornalismo funcionando com informação, com qualidade para você. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado.